Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa aula de Filosofia 2, Estética, Ditadura da Beleza. Então, os objetivos da nossa segunda aula seria compreender, o que é a ditadura da beleza, o que é anorexia, o que seria bulimia, juntamente do que seria obesidade e, por último, o que seria vigorexia. Então, lembrando que esses questionamentos partem da construção da estética ligada ao corpo, ligada ao belo do corpo humano, ligado a como a gente busca esse belo do corpo, essa exaltação do corpo. Então, o que seria a ditadura da beleza? Então, vamos compreender lá. A sociedade impõe padrões estéticos ou de beleza, classificando e objetivando as pessoas a se enquadrarem nesses padrões de beleza determinados por ela. Então, existe uma normatização, uma padronização criado pelo belo ligada à vida das pessoas, ligada a como as pessoas são enquanto as suas belezas, enquanto a sua beleza. Criando assim uma ditadura da beleza, né? Então a ideia de um belo padronizado pelos corpos humanos cria essa imposição de um belo às outras pessoas. Isso é uma ditadura da beleza. Então os padrões de beleza feminino e masculino nos dias atuais são tão absurdos. Quando falamos absurdos, é o quanto que as pessoas vão chegar a ter esse padrão de beleza criado no imaginário coletivo delas, tanto homens quanto mulheres, até crianças, jovens, idosos, todas as idades, mas os gêneros também. Temos a beleza por essência, é a individualidade que nos torna únicos, cada um à sua maneira. Então a nossa singularidade nos torna belo. Então lembrando que o belo não existe só externamente, e sim o belo interior, a essência de cada ser humano. Então, no padrão de beleza feminino estão apenas mulheres esqueléticas, praticamente anoréxias. As mulheres precisam ser magérrimas, quase subnutridas, para estar dentro do padrão estético atual. Mas mesmo estando com o peso abaixo, desconsiderado saudável, do considerado saudável, elas ainda querem ter a abundância dos seios e do bumbum. Então, mesmo que o padrão da beleza seja uma ideia das mulheres serem magras, terem uma barriga perfeita, além delas terem essas medidas, elas ainda querem ter seios fartos e também nádegas avantajadas, bumbum e peitos grandes. Para agradar a quem? Agradar não só a elas, mas agradar aos homens, Parece um discurso machista, mas seria nessa pretensa, A ideia de uma ditadura da beleza é um belo feminino voltado para o olhar masculino, E como uma mulher magra demais não tem nenhuma coisa nem outra, elas pagam fortunas aos cirurgiões plásticos para implantar próteses de silicone. Então existe o Brasil é um dos grandes consumidores desse tipo de cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica voltada para a estética. Então elas colocam próteses tanto no bumbum quanto nos seios para atraírem o olhar masculino e também para agradarem os seus corpos, agradarem o seu gosto. Mas uma grande maioria seria mais para agradar os homens, Então nessa construção de padrões de beleza a serem alcançados, as mulheres mutilam seus corpos, Não tem lá a mulher que tira a última costela para ter a cintura de pilão, a cintura, a cintura cada vez menor. Isso causa maus, assim como cirurgias de redução de estômago, lipoaspiração, são cirurgias agressivas, são muito agressivas para os corpos femininos,
Uma mulher que vai fazer uma cirurgia no abdômen, 7 camadas que vai cortar o abdômen da mulher, na onde essa recuperação, dependendo do grau da cirurgia, ela é demorada, né? Então, todas essas cirurgias são muito agressivas aos corpos femininos, né? Então, agora vamos analisar o padrão de beleza masculino exigido atualmente. Então, homens com músculos enormes sem pelos no corpo, né? Homem bombado, marombado, né? A gíria que fala, né? Então, os homens com barriga de tanquinho, né? Não de Brastemp. Minha barriga é de Brastemp, minha lavadora de roupa. A minha barriga é uma Brastemp, não uma barriga de tanquinho. Então, os homens vão para as academias e se desesperam fazendo exercícios físicos para aumentar os músculos. Então, a ideia do culto ao corpo masculino não foge a ideia do bem-estar de saúde, e sim da ideia de você ter músculos avantajados, ter um corpo esbelto, né, bem delineado, para que atrai quem? Aos corpos femininos, atrai as mulheres, né? Então, as mulheres mutilam seus corpos, colocam implantes, os homens também colocam implantes, homens também colocam implantes no peito, mas não implantes masculinos nos peitos, para ficar com o tórax avantajado, né? Assim como também em outras partes do corpo. Então, tanto o homem quanto a mulher buscam esse ideal do corpo esteticamente belo, que é a ideia do corpo criado pela ditadura da beleza, tanto homens quanto mulheres. Quando percebem que só com os exercícios não conseguirão ficar com os músculos tão grandes quanto os dos modelos e de revistas, eles começam a fazer uso de anabolizantes. Então, esse que é o grande... o mais perigoso dos seres humanos é que dos seres humanos, dos homens, na questão dos homens, é a questão do uso indevido de anabolizantes e esteroides, né? Então, esses tipos de vantagem para o treino, né? Qual a vantagem para o treino? O anabolizante vai fazer o quê? Que você exploda a sua massa muscular fazendo os exercícios na academia, né? Então, quanto mais você vai fazer exercício, mais anabolizante, mais inchado, e mais bombado, e mais marombado você vai ficar, né? Consequência da ditadura da beleza da saúde humana. Então, a gente vai ver as consequências. Então, as mulheres seriam a mutilação dos corpos, na ideia da construção de um corpo ideal, né? Através das cirurgias plásticas. Os homens também, né? E os homens ainda tem um agravante, que seria o uso de esteroides e anabolizantes, que faz com que ele tenha o corpo que ele deseja lá, inchado, bombado, né? Então vamos entender a ideia da ditadura da beleza, que causa alguns problemas da nossa saúde. Então, primeiro seria a anorexia, né? Que é um problema alimentar e psicológico. A bulimia também, né? A obesidade também, né? Os quatro, né? A vigorexia, né? Os quatro, além de serem problemas ligados, os 3 primeiros ligados à questão alimentar, o último nem tanto, né? Mas também tem um pouco, né? Mas os 4 partem de uma base psicológica, né? Quando eu falo uma base psicológica, seria que a ditadura da beleza cria no imaginário coletivo das pessoas esse ideal a ser alcançado pelos corpos das pessoas que não se enquadram no padrão de beleza imposto pela ditadura da beleza. Então vamos entender o que seria anorexia, né? É um distúrbio resultado de uma preocupação exagerada com o peso corporal, que pode levar a problemas psiquiátricos graves e que a sua incidência é mais proeminente no sexo feminino. Nesses casos, mais uma vez, a mente prega-nos partidas, né? Quando eu falo prega-nos partidas, seria que a nossa mente, né? Você tá no espelho, você é magra, só que você olha pro espelho e você se considera gorda. Esse olhar pro espelho e se considerar gorda vai fazer com que você não queira comer para ter aquele ideal de um corpo super magro. Então, ao olhar-se no espelho, a pessoa vê-se de uma forma distorcida, se vê gorda, né? O que leva a deixar praticamente
de comer, parar de comer, ela para de comer, né? Isto é, apesar dessas pessoas estarem extremamente magras. Então ela tá magra e para de comer porque ela quer ficar mais magra ainda, né? Então é terrível a questão da anorexia, além de trabalhar com o psicológico das pessoas, né? Essa ilusão criada pelo ideal da beleza, né? Existem muitos modelos para atingir o padrão de beleza das modelos, que é um corpo magérrimo, né? Elas são anorexas, né? Então é muito preocupante isso. Isso causa sérios problemas à saúde feminina. Então é muito complicado isso. Vêm-se obesas e usam roupas largas e com medo de engordar ainda mais, jejuam, vomitam e usam laxantes e diuréticos. Então tem várias táticas das anorexas, que é jejuar, não comer, né? Comer e vomitar, que é o princípio da bulimia, que a gente vai ver que é o próximo problema que a ditadura da beleza causa na saúde das mulheres. Usam laxantes, que é para você eliminar tudo aquilo que você tem de nutriente, e diuréticos, né? Para você eliminar os líquidos do corpo também. Então, a anorexia é muito grave, é muito preocupante. As principais características desse distúrbio alimentar são perda de peso sem causa médica aparente, ou seja, tem pessoas que perdem peso porque estão doentes. Agora tem uma pessoa que está saudável e quer perder peso para ficar doente, né? Que é a anorexia. Redução da quantidade de alimentos ingeridos, ou seja, quanto menos alimento você comer, ingerir, menos nutrientes e menos vitaminas você vai ter no seu corpo, menos proteínas você vai ter no seu corpo, né? Tem comportamentos ritualizados à refeição, separam toda a comida no prato e não assumem a fome, né? Nunca estão com fome, desbaratina a comida no prato, né? Para dizer que não está com fome, né? Ou se come e dá uma garfada no prato para manter o peso que ela considera, que a pessoa considera ideal, que é ficar abaixo do peso ideal, né? Cada vez mais magra, porque ela se acha gorda. Tornam-se mais críticos e menos tolerantes, praticam exercício físico exageradamente, só comem produtos magros ou de baixo valor calórico, acham sempre gordos e possuem um extremo autocontrole. Um autocontrole do que vai comer. Ali não é autocontrole do que elas estão fazendo na vida delas, mas sim do que elas vão comer, do que essas pessoas vão comer. Elas exageram no exercício físico para manter o peso abaixo do peso ideal, e cada vez mais ficarem anorexas, ficarem cada vez mais magras. No entanto, esse distúrbio tem graves consequências ao nível da saúde. O que causa anorexia, né? Problemas cardíacos, ou seja, você vai ter um problema cardíaco grave no coração, aí hipertensão arterial, ou seja, problemas renais, os seus rins não vão funcionar. A hipertensão é a questão mesmo de infarto, né? A deterioração do tecido muscular, ou seja, você vai ficar só pele e osso, não vai ter nenhum músculo, né? Não vai ter nem massa magra. Perda de massa óssea, falta de menstruação nas mulheres, desnutrição, desidratação, fadiga e fraqueza e tonturas, né? Então, imagine, gente, tem gente que daria a vida por um prato de comida e tem pessoas que negam o comer para ter esse ideal de corpos que se tornam horríveis, né? Achando que essa pessoa não tá saudável porque acha que tá gorda. Esse é o que causa anorexia ligada à ditadura da beleza. E daí nós temos a bulimia, que faz parte, as anorexas, a maioria das anorexas são bulímicas também, porque é uma maneira de elas também eliminarem o peso do corpo, né? É um distúrbio alimentar muito grave que normalmente aparece depois da anorexia, ou seja, a bulimia é resultante muitas vezes da anorexia, ou seja, a pessoa que é anorexa é bulímica, né? Esta consiste em não conseguir deixar de comer determinadas coisas, principalmente alimentos bastante calóricos, mas terem medo de engordar. Então a pessoa come, e com medo de engordar vai lá, enfia o dedo na goela e vomita. Isso é a pessoa que pratica ou que é bulímica, que é a bulimia. Essas pessoas ingerem esses alimentos e vomitam
logo a seguir, ficando com o desejo realizado. Então a ideia da bulimia é que é a questão do arrependimento do que foi comido, e daí a pessoa quer colocar para fora achando que vai ter um alívio mental de dizer, não, agora consegui manter meu peso. Se é isso o que passa na cabeça da pessoa que pratica a bulimia. Desculpe, gente. Outro caso consiste em mulheres que contêm um corpo escultural, cuidado dele de forma obsessiva. As pessoas que têm um corpo muito bonito, né, que querem cuidar de uma forma exagerada dele, que vivem em dieta constante e que de repente ingerem uma quantidade absurda de alimentos e depois vomitam tudo para evitar o aumento do peso, tomando também laxantes, diuréticos e praticando exercícios até ficarem extenuadas. Então a ideia da bulimia parte do mesmo princípio da anorexia. Manter essa ideia, a questão de um peso ideal ou de um peso abaixo do peso ideal, e é essa prática, ela come e vai lá e vomita. A bulimia, a pessoa que tem bulimia pratica isso, é um distúrbio alimentar que ela pratica isso. Então, as principais características desse distúrbio são apresentar desculpas para ir à casa de banho depois das refeições, grande variação de humor, inchaço anormal à volta dos maxilares, come frequentemente de forma exagerada e compulsiva. Então a ideia, essa é como a bulimia, como a pessoa que pratica a bulimia se comporta, né? As consequências que existem em decorrência desses distúrbios são desequilíbrio de fluidos corporais, né, dentes apodrecidos, consequência da aprovação dos vômitos, né? Isso também, feridas na garganta, isso detona a traqueia, né, o esôfago, né, o estômago, dependência de laxantes, inchaço e infecção das glândulas salivares. É a forma como a pessoa agride o seu corpo, forçando esses vômitos alimentares, né? Esses vômitos de alimentos ingeridos de forma exagerada, né? Então, agora vamos passar por essa não seria muito relacionada ao ideal de beleza, mas é também muito comum, rotineiro entre os jovens, que é a obesidade, né? Então, talvez não se enquadre nessa questão da ditadura da beleza, mas é provocada pela ditadura da beleza dessas pessoas que vamos dizer, entre aspas, psicologicamente ou geneticamente têm tendências a serem obesas, né, que é provocado também pela ideia da ditadura da beleza, que é a construção do ideal do corpo, do ideal de corpos não belos, por assim dizer, né? Então, as pessoas obesas são as pessoas que denominam-se obesidade ou acúmulo excessivo de gordura corporal associada a problemas de saúde, ou seja, que traz prejuízo à saúde do indivíduo. Então, a pessoa que é acima do peso ideal, ou a pessoa que é obesa, que tem muito acúmulo de gordura no corpo, cria sérios problemas à saúde dessa pessoa, né? Como se desenvolve ou se adquire? Então, nas diversas etapas do seu desenvolvimento, o organismo humano é o resultado de diferentes interações entre o patrimônio genético, ou seja, tem pessoas que têm tendência à obesidade, então, de acordo com a sua genética, né, a sua herança genética, você vai ter tendência ou não a ser obesa. O ambiente socioeconômico, cultural e educativo e o seu ambiente individual e familiar. E além da ideia do psicológico dessas pessoas, que o ambiente onde você é inserido é propenso a que você seja obeso ou não. Então, se compulsivamente você come por nervosismo, uma questão psicológica, é algo que tem que ser revisto, algo que tem que ser pensado dentro da sua vida. Comer indevidamente, né? Assim, uma determinada pessoa apresenta diversas características peculiares que a distinguem especialmente na saúde e na nutrição. Então, por exemplo, eu tenho meu pai que quando fica nervoso ele não para de comer. Ele tem essa vamos dizer, gatilho psicológico que faz com que ele coma exageradamente, né?
Ele tenta manter o peso dele, né? Já é uma pessoa de idade, mas é um exemplo dele tratar a questão do nervosismo dele através de comer bastante. Então, como ele tenta sempre se acalmar, ele evita comer bastante, né? Então, seria nesse sentido o que pode desencadear uma pessoa se tornar obesa ou não. A questão psicológica. Então, agora vamos para a última questão, que é a vigorexia, que é praticada principalmente pelos homens, né? Acontece mais aos homens, pois eles preocupam-se em ficar fortes a todo custo, mesmo quando passam horas e dias inteiros no ginásio e são bastante musculados. Eles veem-se magros e fracos. Então a ideia da vigorexia é o culto ao marombismo, o culto a ficar bombado, o culto a ficar com o corpo forte. Então os homens praticam esse tipo de culto ao corpo. As pessoas que sofrem desse problema têm pensamentos obsessivos e todos eles executam alguns rituais repetitivos diante do espelho, onde a sua mente lhes mostra a imagem distorcida da realidade. Então você quer ficar com o corpo malhado, quer ficar com o corpo marombado, é igual ao inverso da anorexia lá. Você se vê gorda, aqui você se vê fraco, né? Quando se olha no espelho, a anorexia se vê gorda. Quando se olha no espelho, o vigorexia, né? O vigorexio, né? Se vê com um corpo fraco. Então ele quer ficar com o corpo bombado, com o corpo com músculos. As principais características desse distúrbio são a vergonha do seu próprio corpo, ou seja, você tem vergonha de ter o corpo magro ou o corpo gordo, né, de fórmulas mágicas para ficarem mais fortes. Então, as fórmulas mágicas, como eu havia dito lá anteriormente, né? Os anabolizantes, os esteroides, são as drogas que essas pessoas utilizam para ficar com o corpo ideal, que é o corpo marombado, o corpo inchado. Então a vigorexia tem consequências muito graves, como a insônia, a falta de apetite, problemas circulatórios, irritabilidade, redução dos níveis de testosterona, esse é o hormônio masculino, desinteresse sexual, né? A libido diminui, fraqueza e cansaço constante, dificuldade de concentração, problemas de fígado, problemas com os ossos e nas articulações, devido ao peso excessivo no treino. Então além dele, o que vai adiantar, né? O homem vai lá, faz o exercício, toma bomba, toma esteroide, mas vai ficar com todos esses problemas relacionados ao uso desses tipos de drogas. Também causa impotência sexual, né? Então, além de ele ficar impotente sexualmente, ele vai diminuir também o seu interesse, a sua libido sexual. Então, o cara quer ficar forte para atrair as mulheres, depois ele perde a atração para as mulheres por causa do uso de anabolizantes e esteroides. Então, é uma coisa que se contradiz, né? Que adianta você ter um corpo marombado, né, para agradar as mulheres, da onde você não vai ter mais desejo pelas mulheres. Seria mais ou menos essa lógica. Então, finalizamos a nossa segunda audioaula, né? Agora, no final dessa audioaula, tem a avaliação da audioaula 2, né? Peço para que vocês respondam a avaliação 2 lá no Classroom, né? Essa avaliação é a avaliação A2 e valerá 1 ponto. Né? Espero que todos e todas estejam bem. Espero estar com vocês o mais breve possível. Um abraço.